Olá, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre formação reticular. A formação reticular é um conjunto de estruturas que fica localizado dentro do tronco encefálico, por isso que a gente está estudando logo junto, né, ou logo depois do tronco encefálico, se estendendo desde a região mais superior do tronco encefálico, ou do mesencéfalo, até a região mais inferior do tronco encefálico, que é o bulbo. Tá? Então, por todo o tronco encefálico, na região mais interna, mais central do tronco encefálico, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, tanto à direita quanto à esquerda, a gente tem esse conjunto de estruturas que aqui está pintado de rosa no interior do tronco encefálico, que corresponde à formação reticular. A formação reticular ela foi caracterizada inicialmente como um emaranhado de corpos celulares no meio de fibras nervosas. Essas características morfológicas, então, desses neurônios emaranhados por fibras, inclusive fibras mielinizadas, é bastante próprio da formação reticular. A gente não encontra isso em outras regiões do sistema nervoso central. Então, é o que dá à formação reticular essas características próprias que não deixariam a gente caracterizar ela como substância branca nem como substância cinzenta. Tá? Substância branca, a gente teria que ter uma ausência de corpos neuronais, o que não é o caso, a gente tem corpos neuronais, como mencionado, e substância cinzenta, a gente teria então ali núcleos ou uma substância cinzenta compacta, sem esse emaranhado de fibras mielinizadas, que também não é o caso. Né? Ele funcionaria, então, os primeiros que descreveram como uma rede onde teriam várias fibras e entremeados nessa rede os corpos neuronais. Daí vem o nome de rede, derivando de reticular, né, que dá, então, o nome de formação reticular. Ela é uma área, é interessante dizer, que é bastante antiga do ponto de vista evolutivo. A gente observa a formação reticular no tronco encefálico de várias espécies de todos os mamíferos e de vários outros vertebrados não mamíferos. Tá? E as funções relacionadas à formação articular justificam, inclusive, esse achado, né, essa teoria dela ser bastante antiga do ponto de vista evolutivo. Tá? Bom, a gente já mencionou que ela fica localizada na região mais interna, mais central do tronco encefálico. Mais recentemente, ela foi descrita como dezenas de núcleos. Esses núcleos estariam mais ou menos difusos, separados por substância branca. Então, aquele conceito inicial de que ela não seria nem substância branca, nem substância cinzenta, ele atualmente tem sido posto à prova, vamos dizer assim. Né? Ele teria, então, vários núcleos, então, compostos de substância cinzenta, separados por quantidades variáveis de substância branca. Tá? Mas claramente, então essa teoria de que ele não seria essas características próprias, ele teria dezenas de núcleos e tal, então separando substância branca de cinzenta, é ainda discutível, mas claramente já se separa a zona reticular ou a formação reticular em duas zonas. Uma zona mais medial, que é chamada de zona reticular medial, onde se vê a presença de células maiores, então também é chamada de região gigantocelular, células que a gente está falando de neurônios, né? Então, neurônios com corpos neuronais maiores, né? E ela é caracterizada como uma região eferente, então uma região de onde as informações que saem da formação articular saem por esses neurônios. Tá? E uma região mais lateral, né, onde a gente tem neurônios menores, né, caracterizada como uma região aferente, ou seja, as informações que entram na formação articular entram fazendo sinapse com esses neurônios da zona reticular lateral. Mas é claro que existem numerosas conexões entre as zonas reticulares lateral e medial, tanto de um lado quanto do outro, e o que caracteriza bastante a formação articular são as conexões dela com as outras regiões do sistema nervoso central. Tá? Uma característica, principalmente da zona medial, é a presença de axônios bifurcados. Tá? Não são axônios pseudounipolares, são axônios que têm dendritos, têm árvore dendrítica,
e tem um ou mais axônios, tá? Que logo que deixam o pericário, se bifurcam. Então, tem ramos ascendentes, no mesmo neurônio, enviando informações para regiões mais superiores, né? Para o cérebro ou o cerebelo, né? E o mesmo axônio aqui bifurcando para levar informações para regiões mais inferiores, tá? Regiões do tronco encefálico ou da medula espinal. E esses axônios, né, aí contrariando aquele neurônio padrão que a gente ensina na aula de neurônio, né, ele deixa vários ramos colaterais. Então, na verdade, uma informação dessa célula aqui, ela vai ser levada tanto para regiões superiores, e aí deixando ramos no próprio tronco encefálico, em outras regiões do tronco encefálico, em regiões diencefálicas e regiões telencefálicas, quanto para regiões inferiores, deixando ramos também em regiões do tronco encefálico e ramos em diferentes segmentos medulares. Tá? Isso já denota para a gente que essa informação aqui deve ser espalhada, desse neurônio específico aqui desenhado, deve ser espalhada por diferentes regiões do sistema nervoso central. De fato, uma característica da formação reticular é ter numerosas interrelações, conexões com numerosas regiões do sistema nervoso central. Na verdade, faz conexões tanto aferentes, quer dizer, tanto recebe informações, quanto conexões referentes, ou seja, envia informações com quase todas as regiões do sistema nervoso central. Tá? Então, para a gente enumerar aqui rapidamente as aferências conhecidas da formação articular, né? Então, recebe informações da medula espinal, de núcleos dos nervos cranianos, né? Substância homóloga do tronco cefálico, do cerebelo, do córtex cerebral, de núcleos da base, do hipotálamo, do sistema límbico, essas bem conhecidas, além de outras ainda sendo exploradas. E envia informações para todas essas regiões, enviando ainda informações para o tálamo. Ou seja, se comunica, né, ou conversa com todo o sistema nervoso central, praticamente. Aqui os esquemas a gente vai passar rápido, não vai elucidar, mas seriam esquemas de regiões que fazem conexões com a formação reticular. Então, quais seriam as funções atribuídas à formação reticular? Certamente, a principal função aí atribuída já de forma bastante antiga é ser uma área integradora do sistema nervoso. É uma área central, inclusive do ponto de vista morfológico, está ali entre o cerebelo, entre o cérebro e a medula espinal, localizado então no tronco encefálico, numa área bem central ali, e fazendo sinapses, fazendo conexões com praticamente todas as áreas do sistema nervoso central. Isso já indica para a gente um papel integrador do sistema nervoso, e de fato é. A gente percebe isso, inclusive, pela participação da formação articular no controle da atividade elétrica cerebral. Então, aquele exame de eletroencefalograma que a gente utiliza para verificar de forma global e em determinadas regiões aí, a atividade elétrica cerebral, que denota para a gente a atividade neuronal daquela área ou do cérebro todo, é, de certa forma, controlado pela formação reticular. Isso já era imaginado de várias formas, inclusive a formação reticular participa do processo de sono-vigília, da diminuição das atividades cerebrais, que a gente pode observar como diminuição das atividades elétricas cerebrais durante o sono e aumento das atividades elétricas cerebrais durante a vigília, durante o período que a gente está acordado. Lembrando que o sono tem várias fases, tem vários estágios, tem sono desde muito leve, a gente está ainda sonolento, ao sono mais profundo, e a vigília também tem várias fases. De manhã, quando a gente acorda, a gente já está acordado, mas ainda não está totalmente ativado, totalmente desperto. E ao longo do dia, então, a gente vai alterando essas características de vigília. Né? E aí foi percebido, num experimento realizado, que quando se isolava o encéfalo, ou seja, com a presença do tronco encefálico e da formação articular junto ao cérebro, existia a alternância de traçados eletroencefalográficos de sono e vigília, ou seja, a formação articular ou alguma outra estrutura que estaria ali no tronco encefálico, né, participaria
da alternância do estágio sono e vigília. Quando se isolava o cérebro, né, se tinha somente o sono, então teria que ter alguma estrutura abaixo do cérebro, que estaria no encéfalo, mas não estaria no cérebro, ativando o cérebro, ativando o córtex para fazer a vigília. Então, aí esse experimento apontou claramente, isso depois foi confirmado, que a formação reticular controla o sono, ou participa do controle do sono, de maneira ativa, ou seja, ela induz a vigília, ela induz o aumento das atividades cerebrais. Tá? E, obviamente, ela se desativando induz a diminuição das atividades cerebrais de forma global, de forma generalista, o que corresponde ao nosso sono ou, em estágios mais profundos, ao nosso coma. Isso é bastante simples, a gente dizer que a formação reticular seria quem controla o sono ou quem controla as atividades elétricas cerebrais, mas também não é uma verdade absoluta. A gente tem outras áreas, como o hipotálamo, o tálamo e o próprio córtex, participando do controle das suas atividades cerebrais, né? E a gente tem vários outros sistemas que controlam o sono e vigília, inclusive sistemas hormonais, inclusive sistemas intracelulares. Tá? Mas certamente, a partir desses experimentos, e aí visto que tem outros centros que participam disso, foi denominado, então, um sistema ativador reticular ascendente, reticular exatamente porque participa de forma bastante importante a formação reticular, mas participa também hipotálamo e um dos núcleos da base, que a gente vai estudar mais para frente, né, que ativam o sistema nervoso central de forma generalista para nos expor a maior captação de informações e a maior participação e interação com o meio externo e com o meio interno. Tá? Então, a intensidade de informações que vêm para a formação articular, informações aferentes, então, principalmente de vias sensoriais, participa desse processo, ou seja, quando a gente começa a diminuir o nível de informações que chegam para a gente, diminuir a atividade luminosa, diminuir a informação sensorial, informação auditiva, a gente vai diminuindo ou sincronizando as informações eferentes da formação articular. Vai como se fosse, ainda que mal comparando, desligando os sistemas. Então, à noite, quando diminui o barulho, quando diminui a luminosidade, né, a gente vai gradativamente desligando os sistemas, entrando em estágio de vigília mais lenta, vamos dizer assim, e induzindo, então, o sono. Obviamente, participam outras áreas, além dessas aqui já citadas. Uma outra função importante aí da formação articular, que tem a ver também com a primeira, já citada, é o controle da motricidade somática. Então, através das vias descendentes da formação articular, especificamente do trato retículo espinal, ela exerce uma ação excitatória ou inibitória dos neurônios localizados na medula espinal. Isso é importante para a manutenção da postura corporal, orientação da cabeça, maior resposta motora aos estímulos. Então, tem horas do dia que a gente fica, vamos dizer assim, mais forte ou mais ativo do ponto de vista musculoesquelético, através desse controle da formação articular. A formação articular também participa do controle dos movimentos oculares, para que a gente coordene a movimentação dos dois olhos. Os nossos dois olhos precisam os dois se movimentarem para uma região medial, porque um é para o lado esquerdo, o outro para o lado direito, para focar em objetos mais próximos, os dois se movimentarem para o sentido oposto, para regiões laterais, para focar em objetos mais à distância, se movimentarem os dois para o mesmo lado para acompanharem objetos que estão passando aqui assim, ou subindo os dois para acompanhar objetos que estão ascendendo. Então, essa coordenação é feita também pela formação articular. A formação articular recebe informações do córtex cerebral, córtex visual principalmente, do colículo superior envolvido com as funções visuais e do núcleo vestibular, que é envolvido com equilíbrio e que vai indicar, vamos dizer assim grosseiramente, para a nossa cabeça qual é a nossa posição.
Então, se eu estou observando um objeto que é essente, mas se eu estiver com a cabeça de lado, eu preciso movimentar os meus olhos de forma diferente do que se eu estiver com a cabeça em pé. Tá? Então, eles, a partir do processamento dessas informações, enviam informações para os nervos oculomotor, abducente troclear, os núcleos desses nervos, que são aqueles nervos, desculpa, que controlam a movimentação do globo ocular. Tá? Especificamente, a região da ponte da formação articular, a formação articular se estende por todo o tronco encefálico, os neurônios localizados na ponte são responsáveis pelo controle dos movimentos horizontais e aqueles localizados no mesencéfalo controlam os movimentos verticais. Obviamente, eles estão conectados para fazer combinação desses movimentos verticais e horizontais. Outra função importante aí, a gente já mencionou isso em outras aulas, é o controle da sensibilidade. A formação articular parece selecionar os estímulos que são importantes daqueles que não são importantes. Um exemplo clássico é a gente selecionar quando a textura da nossa roupa é importante e quando ela não é importante. Geralmente, quando a gente escolhe o que está vestindo, a gente está prestando atenção na textura da nossa roupa e decidindo se a gente vai ficar com ela o dia inteiro ou se ela está muito leve ou muito pesada. Depois, ao longo do dia, esse estímulo deixa de ser importante e a gente não percebe conscientemente mais se essa roupa, qual é a textura dessa roupa. Somente se a gente quiser prestar atenção de novo nisso, a gente seleciona esse estímulo como importante. Outro exemplo clássico é o sistema de inibição da dor. A gente vai voltar a falar um pouco mais na frente, mas a formação articular tem a capacidade, ainda não totalmente explorada, né, do ponto de vista farmacológico, de inibir a passagem do impulso da dor numa sinapse, seja ela na medula espinal ou seja ela no nível de tronco encefálico. Isso é importante para que a gente, em alguns momentos que a gente sente dor, a gente deixe de sentir a dor a partir de um determinado momento, quando ela não é mais tão importante. Então, em atividades de emergência, em atividades de parto, a dor talvez não seja importante ou produtiva e a formação articular consegue, em algumas pessoas melhor do que outras, em algumas espécies melhor do que outras, inibir a passagem da dor e inibir, então, esse estímulo. Tá? Então, isso deixa para a gente até uma filosofia de o quanto a dor é importante para avisar para a gente os traumatismos, né, que a gente está sofrendo, tanto internos quanto externos, mas, eventualmente, ela deixa de ser importante e passa a ser mais maléfica do que benéfica. Né? Além disso, a formação articular também participa do controle visceral e endócrino. Algumas fibras hipotalâmicas, algumas são diretas, por núcleo do trato solitário e tudo mais, outras são indiretas, então participam ali, deixam sinapse na formação articular. Né? E aí a gente tem claramente algumas áreas da formação articular que são áreas reguladoras de funções cardiorrespiratórias, então de frequência respiratória, frequência cardíaca, são controladas também, ou são reguladas por neurônios localizados na formação articular, principalmente na região do bulbo e da ponte, as regiões mais inferiores. Né? De tal forma que quando a gente tem grave traumatismo, grave afecção dessas regiões, isso causa a morte instantânea no indivíduo. Tá? As áreas mais rostrais da formação articular têm mecanismos noradrenérgicos e serotoninérgicos envolvidos que fazem, inclusive, o estímulo de liberação dos hormônios hipofisários. A gente vai comentar disso um pouquinho mais na frente. Tá? Então, além dessas funções já conhecidas, uma questão importante é a participação de sistemas aminérgicos na formação articular. Ou seja, a gente tem alguns neurônios na formação articular, esses neurônios têm ampla distribuição axonal e eles utilizam um neurotransmissor principal. Esse neurotransmissor é uma amina, ou seja, um neurotransmissor aminérgico. Tá? Os três principais grupos ou sistemas aminérgicos que a gente tem com neurônios localizados na formação articular são os sistemas, ou os grupos noradrenérgicos, os grupos dopaminérgicos e os grupos serotoninérgicos.
Existem outros grupos de neurônios colinérgicos e outras aminas ativas, mas que têm sido ainda pouco explorados, a gente não vai comentar sobre eles. E já comento desde já que os neurônios noradrenérgicos, dopaminérgicos e serotoninérgicos não estão exclusivamente localizados na formação reticular. A gente vai comentar dos sistemas aqui localizados na formação reticular e comentar que existem outros grupos aminérgicos localizados em outras regiões do sistema nervoso central. O primeiro grupo aqui que a gente vai comentar é dos neurônios que utilizam a noradrenalina como neurotransmissor principal. Alguns desses neurônios estão localizados num núcleo específico da formação reticular, aí vale aquele conceito de vários núcleos da formação reticular, quer dizer, numa região específica da formação reticular, que foi classificado como locus cerúleus, né? Que tem projeções para o córtex cerebral, para áreas límbicas, para o cerebelo, para núcleos do tronco encefálico e para a medula espinal, ou seja, ampla projeção aí para diferentes regiões do sistema nervoso central. Esses neurônios participam, então, da formação da indução do sono REM, que é o estágio mais profundo do sono, participam também da memória e atenção, então, da indução do estágio de atenção, onde a gente consegue, então, estabelecer maior memória, ou estabelecer de forma mais eficaz a memória. E foi verificado também que lesões, que pacientes, ou melhor dizendo, né, que pacientes com Alzheimer, pacientes com doença de Parkinson e pacientes com outros tipos de demência, né, têm afecções nos neurônios do locus cerúleus. Então, parece que esses neurônios que utilizam a noradrenalina, de alguma forma, participam dessas três importantes doenças neurológicas. Outros sistemas noradrenérgicos, outros neurônios que utilizam a noradrenalina como neurotransmissor principal, estão localizados no núcleo ambíguo, aqui escrito errado, a gente já estudou ele, no núcleo do trato solitário e no núcleo dorsal do vago. São três núcleos homólogos do tronco encefálico, não participando, portanto, da formação reticular. Esses neurônios têm projeções para o hipotálamo, ou seja, fazendo sinapse com neurônios localizados no hipotalâmico, no hipotálamo, e parecem participar do controle visceral, ou induzir informações, né, controlar informações que vão controlar o sistema nervoso visceral. A gente tem ainda alguns núcleos na formação reticular na região pontina, na região da ponte, aqui de novo escrito errado, tá? É pontina sem SH, tá? Que envia informações, que envia projeções para a medula espinal, modulando, então, alguns reflexos autonômicos e modulando também o estímulo de dor. Tá? Esse não é a principal via de inibição da dor, mas também atua numa via de modulação da dor. Então, aqui um esquema mostrando neurônios do locus cerúleus, com projeções para diferentes regiões corticais, e os outros dois sistemas aqui, de bulbo e ponte, enviando projeções para outras regiões. Os grupos dopaminérgicos, então, utilizando a dopamina como neurotransmissor principal, tem seu principal centro na substância negra, que inclusive aquele metabólito da dopamina, né, a melatonina, que dá a cor para a substância negra e, enfim, dá o nome para essa substância. A gente já mencionou sobre ela, quando a gente falou de núcleos próprios do tronco encefálico, ela não pertence à formação articular, é um núcleo do tronco encefálico, que gera um trato que a gente chama de nigroestriatal, porque ela começa na substância negra e se dirige ao corpo estriado, que faz parte dos núcleos da base, e esses neurônios estão envolvidos no controle motor. Tá? Por outro lado, a gente tem uma área que é chamada de área tegmentar ventral, ela faz parte da formação reticular, especificamente do mesencéfalo, que tem duas vias importantes aí. Uma via que a gente chama de via mesolímbica, meso porque começa no mesencéfalo, límbica
porque vai para regiões límbicas, especificamente para a amígdala, o núcleo amidalóide, e para o núcleo accumbens, são dois núcleos da base, mas envolvidos principalmente com o sistema límbico, né? E uma outra via que a gente chama de via mesocortical, começando no mesencéfalo, indo para o córtex cerebral, especificamente para regiões do córtex pré-frontal e do córtex temporal. Duas regiões que são regiões bastante avançadas do ponto de vista evolutivo e que atuam também nas formações no sistema límbico. Tá? Então, também, de alguma forma, fazem parte do sistema límbico, embora estejam localizados no córtex cerebral. Tá? Esse circuito é relativamente restrito, né? O circuito da área tegmentar ventral, a gente percebe que ele não está enviando projeções para todo o sistema nervoso central, como era o caso do circuito anterior, né? Ele envia projeções para áreas mais restritas ali e estaria implicado nos mecanismos de recompensa, estaria implicado em condições patológicas como esquizofrenia, o abuso de drogas, e também estaria implicado no discernimento de memória, nos estágios de atenção que acabam implicando em memorização. Tá? Existem outros centros dopaminérgicos fora do tronco encefálico, tá? Então, além dos centros da substância negra e da área tegmentar ventral, existem centros dopaminérgicos no diencéfalo, no sistema olfatório e até nos neurônios localizados na retina, de forma que caracterizar a área tegmentar ventral ou a substância negra como únicos grupos dopaminérgicos seria incorreto. Tá? Então, aqui a gente percebe como esses circuitos são bem mais restritos. Aqui a gente tem aquele circuito hipotalâmico, que a gente mencionou rapidamente, e os circuitos do tronco encefálico, da substância negra e da área tegmentar ventral, com fibras direcionadas a áreas bem mais restritas do que todas as áreas do sistema nervoso central. Por fim, os últimos grupos que a gente vai comentar aqui são os grupos serotoninérgicos, aqueles que utilizam a serotonina como seu neurotransmissor principal. A eles a gente destaca principalmente os núcleos da RAF. Núcleos da RAF estão no plural porque realmente são vários núcleos que ficam localizados bem próximo à linha mediana, né? Então bem próximo à RAF, a parte mais central aí do tronco encefálico. A gente tem alguns núcleos mais caudais, né, os mais inferiores, e outros mais craniais. Tá? Alguns autores separam pela localização, se está no bulbo, se está na ponte, ou se está no mesencéfalo. Eu prefiro só mencionar mais grosseiramente, até chamando eles de mais caudais ou mais craniais. Os núcleos mais caudais têm projeções mais para o sentido inferior, projeções para a medula espinal, tá? E esses sim participam ativamente do sistema de inibição da dor. Então, eles, quando liberam a serotonina em sinapses já na medula espinal, né, especificamente na porção gelatinosa do H medular, eles inibem a transmissão do impulso sensorial de um nociceptor, né, a partir do nociceptor, então um impulso doloroso, para um segundo neurônio que levaria essa informação ascendente, de forma a bloquear ou modular a dor que vai chegar a ser sentida de forma consciente. Né? E os núcleos da RAF localizados na região mais cranial, que participam desses grupos serotoninérgicos, têm projeções para todo o cérebro. Tá? Eles estariam implicados na modulação da resposta global do cérebro, então participariam daquele sistema reticular ativador ascendente, né, SARA. Também tem uma ação hipotalâmica, já que eles têm projeções para todo o cérebro, também para projeções para o diencéfalo, inclusive para o hipotálamo, tendo ação sobre o controle do sistema cardiovascular e da termorregulação. Participam também do controle da agressividade e da impulsividade, com, inclusive, alguma exploração desse sistema serotoninérgico em algumas condições patológicas. Aqui, para fechar, a gente vê esses grupos mais craniais aqui, com as projeções para todo o cérebro, e os grupos mais caudais aqui, mais inferiores, com projeções
para a medula espinal, principalmente para aquele sistema de inibição da dor. Por hoje é isso, pessoal. Não deixem de estudar pelo livro, pelo Cosenza. Depois eu vou colocar um outro texto de um outro livro como texto auxiliar. E lembrem de tirar as dúvidas na nossa atividade 5. Obrigado.